Olá, galera! Nossa aula de hoje vai ser a correção da atividade que eu passei na aula passada, certo? Passei algumas questões para vocês resolverem, espero que vocês tenham feito. A primeira questão, pedi para vocês o seguinte: em uma folha, marque o ponto O e com o compasso trace o lugar geométrico dos pontos que distam 3 centímetros de O. Então, o que é que vocês iam fazer? Primeiro, vocês iam pegar uma folha, marcar o ponto O, como vocês estão vendo aí na figura. Depois, com o compasso, vocês iriam medir a abertura do compasso em 3 centímetros, certo? Para fazer isso, é só pegar o compasso e a régua, chegar na régua, olhar se a abertura do compasso está distante de 3 centímetros. E depois, é só marcar, certo? Pegar o compasso, sentar aí no ponto O e fazer a circunferência. Aí, temos uma circunferência de raio 3 centímetros, ok? Então, essa aí é a resolução da primeira questão. Bom, segunda questão. Ele diz o seguinte: observe esta figura. Temos a figura aí do lado, tem duas circunferências, certo? Aí diz que tem que ter uma circunferência com centro O e a outra circunferência com centro R. Observe, nós temos uma circunferência maior, onde o centro dela é O, e uma menor com centro R. Aí, no caderno, ele pede para vocês reproduzir essa figura. Então, vocês vão desenhar exatamente o que estão aí. Para vocês fazerem esse desenho, é só vocês usarem o compasso, certo? Com abertura maior, você vai fazer a circunferência com centro em O. E uma abertura um pouco menor, vocês vão fazer a circunferência com centro em R. Depois que vocês fizerem, reproduzirem essa figura, aí a letra B pergunta o seguinte: o que a letra X está indicando? Então, veja que a letra X é a distância aí entre O e A, né? Na circunferência maior. Isso que a gente já viu, que essa distância aí a gente chama de raio. Então, o que é X? É a medida do comprimento do raio da circunferência de centro O. Aí, na letra C, ele pergunta: e a letra Y, o que está indicando? Veja que lá, Y é a distância entre R e C. Ou seja, ele vai ser o raio também, mas agora vai ser o raio da circunferência menorzinha aí, né? Que tem o centro R. Então, quem é Y? É a medida do comprimento do raio da circunferência com centro em R. Aí, vamos ver aí a letra D agora. Qual a medida de comprimento do segmento OB? Segmento OB, estão vendo aí na figura, na circunferência em verde? Então, OB é também o quê? X. Porque eu já disse para vocês que o raio, ele vai ter sempre a mesma medida, né? O centro ao lado da circunferência tem sempre a mesma medida. Então, se de O a A é X, de O a B também vai ser X. Se a gente marcasse também aí uma reta de O a F, seria X também, porque o raio é sempre o mesmo valor. Aí, vamos à letra E. E qual a medida de comprimento do segmento de reta RD? A RD está na figura, na circunferência em azul. Também o mesmo raciocínio. Se RD é o raio, então vai medir quanto? Y, né? Porque o raio na circunferência, todos eles medem a mesma distância, o mesmo tamanho. Então, letra E, a resposta é Y. E a pergunta F, entre os pontos marcados com letra nessa figura, qual dista de X, de O, e Y de R? Ou seja, ele está perguntando qual é o ponto que tanto está na circunferência O, com centro em O, como está também na circunferência com centro em R. Veja que o ponto que está marcado aí é qual? Que está nas duas circunferências? O ponto E. Então, a resposta aí da letra F é E. Terceira questão. Diz o seguinte: em uma folha, trace um ângulo obtuso. Em seguida, com régua e compasso, construa a bissetriz desse ângulo. Então, um ângulo obtuso, essa resposta aí é um exemplo, porque qualquer que seja a abertura, qualquer que seja o ângulo que vocês tracem, que seja maior que 90 graus, ele vai ser obtuso. Então, vocês vão fazer isso, formar um ângulo aí com duas retas, onde eles tenham ele tem a medida maior que 90. Aí eu coloquei um exemplo aí para vocês. E depois ele pede para vocês marcarem a bissetriz, construir a bissetriz. Na aula passada eu expliquei para vocês que bissetriz é a reta que
divide o ângulo em dois ângulos iguais, certo? Aí eu botei aí no exemplo. E ensinei também como construir. Para fazer essa construção, como está aí claro na questão, é só usar a régua e o compasso. Então, a figura de vocês vai ficar parecida com a minha. Não necessariamente igual, porque como eu já falei, como é um ângulo obtuso, vocês podem usar o ângulo que vocês escolherem, contanto que seja maior que 90, certo? Mas vai ficar mais ou menos assim a figura de vocês também. Quarta questão. Em qual dessas figuras a reta R é mediatriz do F? Aí ele, além de saber qual é, ele pede para justificar. Então, aí temos a letra A, letra B e letra C. Primeira coisa, quando a gente viu lá que passei a mediatriz, a reta ela tem que estar em um ângulo de 90 graus. Então, a letra B ela já está descartada, né? Porque nós não temos aí um ângulo de 90 graus. Então, a B a gente já sabe que não é. Depois, lá diz que a reta R, ela tem que dividir o segmento que ela está cortando em duas partes iguais. Por quê? Porque a reta R, ela tem que passar justamente pelo ponto médio da reta. Então, onde é que a gente observa isso? Na A, tá claro aí que não, né? Porque a distância entre E e o ponto em onde a reta é cortada é bem maior do que o ponto onde a reta é cortada e F. Então, não é. Então, ficamos com quem? Com a letra C. A gente observa que isso acontece, né? Entre a distância entre E e R é igual entre a distância entre R e F. Então, a alternativa certa que vocês marcam aí é a alternativa C. E vocês podem dar a justificativa que eu coloquei aí, ó, pois R é perpendicular a EF, primeira condição que deve ser respeitada, e depois ele passa pelo ponto médio de EF. Então, aí, resposta, alternativa C. Quinta questão, diz assim, em uma folha, trace um segmento de reta de medida de comprimento 5 centímetros. Em seguida, com a régua e compasso, construa a mediatriz dele. Pronto, então a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar com a régua e desenhar um segmento de reta de medida 5 centímetros. Então, você vai medir 5 centímetros e marcar a reta, como está aí na figura, certo? Marcou. Como é que faz agora? Agora, vocês vão construir a mediatriz. Na aula passada, eu ensinei para vocês que para construir a mediatriz, o que é que vocês fazem? Você pega o compasso, vai pegar, botar aí no primeiro ponto, seu segmento de reta está construído, né? Aí, o primeiro ponto aí você vai pegar, passar o compasso e vai fazer 2 arcos. Depois, com o ponto do outro lado, a mesma coisa. E aí, na interseção desses arcos, que vocês estão vendo que tem 2 arquinhos marcados em cima e 2 marcados embaixo, não é isso? Então, a interseção deles é que você vai marcar a reta, porque a mediatriz ela tem que estar exatamente no centro. E para que você construa exatamente no centro, é necessário vocês fazerem esse procedimento aí. Então, usando a régua e o compasso, vocês constroem o que foi pedido na questão. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa correção, certo? Espero que todos vocês tenham feito e tenham acertado. Caso não tenham errado alguma questão, volta aí, retifica. Observa de novo a explicação que eu falei de cada questão. Refaz, ok? Lembrando de novo para vocês que essa atividade ela deve estar no caderno para quando nossas aulas presenciais voltarem eu possa estar corrigindo, dando visto. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.